Sou operário na obra do Pai Eterno. Eu faço parte desta família de amor. Minha missão é evangelizar. Olha, o programa Pai Eterno está no ar. Reunidos, devotos de todo o Brasil participam deste encontro de irmãos. Que a graça e a paz estejam sempre com você, que separou um tempinho da sua manhã para participar com a gente deste encontro. Para viver a palavra e os ensinamentos divinos, é muito importante conhecer a Bíblia. Por isso, vários grupos se reúnem para estudar e refletir as Escrituras Sagradas. Mais um Em Nome da Vida vem aí com exemplos de vivência da Palavra de Deus. Acompanhe com carinho. É um grupo de oração, né? O nosso principal objetivo é rezar o Terço da Misericórdia. E com o tempo a gente viu assim, a importância da gente estar lendo a Bíblia também. A gente lê um capítulo da Bíblia por semana e a gente tenta tirar um proveito daquele capítulo que a gente leu. Divide o capítulo, né? Assim, eu leio um pedacinho e outro já continua e vai dividindo. Às vezes, quando o capítulo é muito grande, quase todos do grupo participam. Outra vez, que é um capítulo menor, alguns leem, outros, né, só ficam ouvindo. Na paróquia, nós temos 22 grupos de Terço da Misericórdia que rezam nas casas. E uma vez no mês a gente reúne todos os grupos e tem a missa. O padre celebra uma missa para a gente, uma casa de uma família, né? Numa segunda-feira ele reza, aí reúne todos os grupos nessa missa. Mas são 22 grupos que rezam cada um num lugar, numa casa. A gente reza aqui hoje, já deixa marcado o próximo, da próxima semana. No meu grupo, eu falo assim, o grupo da Cida Ramos, né? Começou em 1991. Tinha um grupo aqui na região que rezava o Terço da Misericórdia, e aí vieram rezar aqui perto da minha casa, e depois a gente começou a acompanhar esse grupo. Eu levava algumas senhoras, mas como eles rezavam longe, a gente achou melhor começar a rezar o grupo aqui mais embaixo para ficar mais fácil das pessoas participarem. Jesus, transformai-me a mim, miserável pecadora, em vós, pois vós tudo podeis e entregar-me ao vosso eterno Pai. Eu comecei no grupo, é a minha esposa que participava. Nesse tempo eu ainda estava nativa da Polícia Militar. Assim que podia eu ir e tal, e às vezes eu levava ela e não participava também. Que ela não perdia, não. Quando eu estava aqui. Depois que eu aposentei, eu passei a levá-la e não participava às vezes. Aí depois com a doença dela e tal, eu passei a participar mesmo, não falho. Só quando tem um imprevisto muito grande. Às vezes eu viajo, mas não, tem que estar lá tal dia para participar do terço. Nós começamos... Hoje já tem 25 anos que a gente tem o nosso grupo, né? Mas acho que tinha mais ou menos uns 5 anos a gente começou a ler a Bíblia. Eu não me lembro mais como foi que surgiu assim a vontade de ler a Bíblia. Nós começamos pelos evangelhos, né? Lendo um capítulo por semana. Às vezes chegavam, não, vamos ler só o evangelho do dia. Não, nós vamos ler o capítulo todo. Pode ser 5 páginas, nós vamos ler ele todo. E desse capítulo a gente tenta tirar alguma lição, alguma coisa que traga para a nossa vida. E com isso, em 10 anos, nós lemos capítulo por capítulo, semana após semana, nós lemos todo o Novo Testamento. Começamos pelos Evangelhos, fomos até Apocalipse. Não lemos o Apocalipse. Voltamos em Gênesis, já tem 10 anos que nós estamos no Velho Testamento. Hoje nós estamos no Eclesiástico. A maioria do nosso grupo não tinha assim costume de ler a Bíblia. Com isso a gente, compra a Bíblia. Às vezes não tinha a Bíblia, a gente às vezes dava uma Bíblia de presente para um. Eu conheci o grupo quando meu esposo sofreu um acidente. Aí a Cida foi rezar lá na minha casa, né? E meu esposo estava muito ruim. E aí Deus abençoou que ele está comigo hoje. Apesar que nós estávamos lutando de novo com a doença que eu estava com ela, mas eu tenho a fé na misericórdia que ele vai ficar bom. Hoje, graças a Deus, todos nós temos a Bíblia, né? Muitas já fazem a leitura diária, muitas delas leem a Bíblia, leem o Evangelho do dia, todas elas, pegam o folhetim na missa e seguem as leituras diárias todos os dias em casa, né?
E assim, até as crianças, ó, que falam, vamos ler a Bíblia, todo mundo já sabe onde que, né, mexer, olhar, saber onde que estão os evangelhos. Então esse é um grande ensinamento que eu tiro para mim, né? A gente está assim, naquela aflição, na tribulação, mas pelas leituras que a gente leu, pelos evangelhos, por tudo, todos os capítulos que a gente já leu da Bíblia, está sempre lembrando. Aconteça o que acontecer, Deus está contigo, Deus é fiel, você pode confiar, né? Às vezes a gente está assim, encabulada, aí eles começam a ler a Bíblia, aí a gente já acorda, fala, não é do jeito que a gente está pensando, né? Então é uma aprendizagem muito grande para a gente. Que nem eu que não conhecia. Para mim está sendo uma aprendizagem muito grande. Aí a gente não pode parar, não, a gente tem que continuar. Ser operário do Pai Eterno é mais do que doar, é se entregar, é estender as mãos ao Pai que com amor nos acolhe em teus braços e retribuir esse amor com o desejo de acolher os irmãos que peregrinam para esta terra abençoada e testemunham milagres. Ser um operário do Pai Eterno é agir, mas agir pela fé, é ajudar a edificar uma nova morada, um novo santuário dedicado a Ele. É contribuir com esta obra de amor que depende de mim, depende de você, depende de todos nós. Operários do Pai Eterno. Bem-vindo de volta ao programa Pai Eterno. E vamos de curiosidade no programa. A Santa Cruz foi celebrada ontem no calendário litúrgico da nossa igreja. Mas qual será o motivo desta celebração e como ela deve ser vivida pelos fiéis? A gente conta mais detalhes para você a partir de agora. Exaltação da Santa Cruz. A igreja dedica um dia do ano litúrgico para celebrar essa festa. A mesma cruz que já foi símbolo de desonra e pecado, mas que com Jesus ganha novo significado. Cristo também foi para a cruz porque cometeu um crime contra o Império Romano. Porém, com a sua morte, a cruz ganha um significado maior. Deixa de ser um símbolo de morte e passa a ser um símbolo de vida. Por quê? Porque Cristo, ao assumir o preço de sua condenação pelo Império Romano, ele assume a sua humanidade, porém ele não para na cruz, ele ressuscita. Então a cruz passa a ser um símbolo de morte e passa para ser então um símbolo de vida, de ressurreição. A festa da exaltação da Santa Cruz é também um momento de celebrar a vitória de Jesus, ele que venceu a morte ao ressuscitar no terceiro dia. A instituição dessa data se dá no século IV em um acontecimento em Jerusalém. Santa Helena encontra a cruz de Jesus e a apresenta aos fiéis, que imediatamente começam a exaltá-la. A cruz é hoje um dos maiores símbolos do catolicismo. Está presente em igrejas e souvenirs que os devotos carregam com muita devoção. Uma maneira de se lembrar sempre do homem que entregou a vida na cruz para salvar a humanidade dos seus pecados e dar prova do amor de Deus. Até que ela foi levada para uma igreja e no dia 3 de setembro ela foi colocada nessa igreja. Porém, só no dia 14 de setembro, que é quando a igreja hoje celebra a exaltação da Santa Cruz, é quando vai em 14 de setembro de um ano no século IV, começa-se as pessoas a entrarem nessa igreja para adorar a cruz com a qual Cristo tinha sido morto e ressuscitado, que é encontrada, então ela é colocada nessa igreja e todos os cristãos da época vão ao encontro dessa cruz para poder, pela cruz, adorar também o corpo ressuscitado de Jesus Cristo. A gente sabe que todos os meses você se esforça para colaborar com a construção do novo santuário. Por isso, todo dia, nós te deixamos informados sobre tudo o que acontece no canteiro de obras. Esta semana, por exemplo, você está conhecendo no quadro Mãos à Obra mais um processo da construção. Fique atento e saiba mais no quadro Mãos à Obra.
Então, é tarde aqui no canteiro de obras do novo santuário e, como você já sabe, essa semana nós estamos mostrando no quadro Mãos à Obra a construção das estacas raiz. Que são essas estacas exatamente? Essas estacas, na realidade, são estacas feitas com circulação de água. No caso específico aqui da obra em si, está tendo um embutimento na rocha de 7 metros. Né? Então, na hora você perfura o solo, quando chega em rocha, você desce uma ferramenta que a gente chama de martelo e você vai avançar na rocha. Queria que você falasse especificamente do processo de injeção de argamassa nessa estaca. Como é que funciona, do que é preciso para fazer? Então, atingida a cota de profundidade, né, de projeto, que é variada, né, você introduz uma ferragem dentro do tubo, da tubulação, e em seguida você vem fazendo a injeção. Essa injeção é feita de baixo para cima. O que é isso? Você introduz uma tramóia lá embaixo, para vocês entenderem, espécie de um PVC, e é feita essa injeção. Essa injeção que é argamassa, areia e cimento. Você pode mostrar para a gente um pouquinho como é que funciona? Vamos lá. Aquele equipamento ele acabou de perfurar, foi feita a perfuração em solo e a perfuração em rocha. Ele, nesse momento, está retirando os hasteamentos, tá? Para depois introduzir a ferragem e fazer a injeção. A injeção, na realidade, que já foi feita por esse equipamento. Nesse momento, eles estão retirando esses canos que a gente chama de tramóia, tá? Estão retirando as tramóias e vão retirar todos os tubos. E depois vão completando de argamassa, tá certo? Após completar de argamassa, ele aplica pressão. Para você que esteve conosco no programa desta quinta-feira, um abração. E olha, visite o nosso portal e continue acompanhando as notícias, fotos e vídeos, além, é claro, de rezar com o Padre Robson as novenas aqui pela TV. Até amanhã, eu te espero com muito carinho, juntamente com toda a nossa equipe. Tchau, tchau!